Muito obrigado, professora Patrícia Scalon. Agora vamos dar atenção para a doutora Dora Aparecida Martins. Criança e adolescente, um desafio. A criança e o adolescente, após a Constituição Federal de 1988, tornaram-se um sujeito de direitos. Sujeito para quê? Direitos de quê? A família, o Estado e a sociedade têm a obrigação de garantir direitos a toda criança e todo adolescente, sejam pobres ou não. Crianças e adolescentes são pessoas em desenvolvimento e merecem proteção integral, em caráter prioritário e absoluto. Currículo. A doutora Dora Aparecida Martins é juíza de direito titular da Vara da Infância e Juventude do Fórum Central de São Paulo, membro da Coordenadoria e da Infância e da Juventude no Tribunal de Justiça. Muito obrigada. Bom dia a todos e todas, é um grande prazer estar aqui e um prazer imenso ser apresentada pelo Pedro, um adolescente. E para introduzir o tema, portanto, eu preciso contar para você, Pedro, que no século XIX não existia adolescência. Até o século XIX não tinha adolescência, só tinha criança e gente grande. Nem adolescência existia, as pessoas não consideravam as crianças, não gostavam muito das crianças. Porque tinha muita criança, e criança morria, criança nascia, e o que valia era o mundo do adulto. Os adultos é que eram as pessoas importantes. Por isso que o termo adolescência só chega no século XIX, quando as pessoas começam a reparar que as crianças merecem proteção, merecem cuidados, e que ela é um ser em transformação, que a nossa artista Patrícia tanto falou aqui. E a minha fala vai ser então para contar um pouquinho da história da criança e o que nós temos hoje. Coloquei essa foto de duas meninas simpáticas, que são meninas do Timor-Leste, um país muito longínquo do Brasil, mas elas parecem tão brasileiras, não é? E está escrito ali que no pequeno mundo onde as crianças levam sua existência, não há nada que seja percebido e sentido tão precisamente quanto a injustiça, não é? Então, infelizmente, a nossa história tem muito de injustiça sobre as crianças. A gente tem que lembrar que na Europa, ou na condição humana, sempre houve o abandono da criança, né? Esse não reconhecimento da criança como uma pessoa importante nos séculos passados, mostrava que a criança não tinha local e que, portanto, o abandono era uma coisa natural. E esse abandono vem para o Brasil com a colônia, porque os índios nunca abandonaram os seus bebês. Isso não era um costume indígena, esse é um costume do homem branco. E quando eles vêm para o Brasil, eles trazem esse costume do abandono. E aí nós temos uma história no Brasil que passa pela colônia, pelo império, e até os anos 50, uma coisa chamada Roda dos Expostos. Já ouviram falar? Quando abandonavam os filhos, as mulheres, naquela época as pessoas eram muito rígidas moralmente. Então era pecado ter filho fora do casamento, não podia ter filho. Quando as mulheres tinham esses filhos, para esconder isso, que se chamava pecado, elas colocavam as crianças numa roda. É como se fosse, sabe para entregar pizza nos prédios de hoje? Então, a criança era a pizza. Punha a criança na roda, rodava para a parte de dentro de um local onde algumas pessoas cuidavam desse bebê. Então, essa Roda dos Expostos é a instituição que mais durou no Brasil. Durou da colônia até a República. Acabou em 1950, para vocês terem uma ideia. Então, a condição da criança era de um total abandono, mas não é um abandono físico, é um abandono de descaso mesmo, de desimportância. Com o final da guerra, da Segunda Guerra, do nazismo, começa a se discutir direitos humanos no mundo, e o Brasil também. Então nós temos então um movimento social, né, da comunidade humana a recuperar o resgate da dignidade de cada homem, de cada mulher, e daí sim de cada criança, de cada adolescente, que começa a surgir a ideia do adolescente. A ciência começa a olhar e ver que a criança cresce, que ela está em desenvolvimento, que uma coisa é ser criança, outra coisa é ser adolescente, como o seu texto aqui falou, né, de um corpo se transformando, a cabeça ainda é de criança, mas o corpo já começa a crescer. E aí a gente tem, no final dos anos 90, no final dos anos 80, o reconhecimento da proteção do Estado para a criança. Mas como é que o Estado olha para a criança, especialmente na época da ditadura? A criança só aparecia para o Estado quando ela incomodava, quando ela perturbava a ordem social. Então, nesse momento, o Estado ainda olha para a criança para dar um jeito de acalmar essa criança. Não ainda com a Ritalina, mas com o quê? Vamos guardar essas crianças infratoras, essas crianças que dão trabalho, num lugar separado, que não nos incomode. Então, era a época da FEBEM. Né? Cria-se a FEBEM para guardar lá dentro crianças pervertidas, crianças que dão problema, pequenos infratores e também quem?
as crianças pobres. E quem é o pobre nesse país? O pobre nesse país geralmente é o negro, é o pardo, então você tem uma FEBEM cheia de representantes da parte minoritária do povo. Esse tratamento que o Estado dava para a criança não era um tratamento para salvar a criança, era um tratamento para tirar a sociedade do incômodo de ter criança bagunçando na rua. Veja como é que nós tratávamos as crianças, né, Pedro? Coisa terrível, né? E essa época, então, a criança e o adolescente não se chamava criança e adolescente, chamava o menor. E nós ainda, sem querer vir e mexe, falamos, esse menor, o menor abandonado. Isso era na década de 60, 70 e 80. O menor interessava para o Estado porque ele estava numa situação irregular. Olha, a palavra já fala, é menor, quer dizer, uma coisa menor, uma coisa que não se importa muito. E a situação é irregular, né? Então, esse tratamento que o Estado dava era o cuidado que o Estado tinha com as crianças. A grande revolução que nós temos com a Constituição de 1988 e com o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que vem 2 anos depois, em 92, é que essa ideia de menor é apagada, essa ideia de situação irregular é destruída, e você tem então a criança e adolescente que surge com uma doutrina, com um sistema de proteção integral. Então o eixo, o paradigma muda completamente. Então você tem da transformação de um objeto que incomodava, que atrapalhava a sociedade, então eu guardava em grandes orfanatos de 500 crianças, 400 crianças, misturando crianças com problema, crianças doentes, crianças pobres, crianças infratoras, para uma situação de proteção integral. Então essa é a grande transformação que existe na história do Brasil, que você tem a mudança do problema social, FEBEM, para uma situação de cuidado absoluto. E essa mudança traz a criança e o adolescente como um sujeito de direito. Isso parece pouco, parece, mas mudou de objeto para sujeito, e daí? E daí que quando ele era objeto, ele era só cuidado. Agora que ele é sujeito, ele tem direitos. E tendo direito, o meu direito, que não está sendo preservado e garantido, eu posso fazer o quê, Pedro? Eu posso ligar para a polícia e falar, minha mãe está batendo em mim, não posso? Por quê? Porque eu tenho direito a viver saudavelmente. A gente não ouve falar, as crianças hoje estão cheias de direitos. Sim, estão cheias de direitos. E ao Estado cabe garantir esses direitos. E os direitos são os mais amplos de qualquer ser humano, não é? Viver, crescer, comer, brincar, ter saúde, ter escola, ter diversão e arte, ter família, pai, mãe, amigos, amor, proteção, direito de ser e direito de sonhar. Direito de qualquer ser humano. Então esse sujeito de direito, ele ganha uma qualificação legal que permite que nós, cidadãos, possamos exigir do Estado que o Estado construa políticas públicas para atender esses direitos. Essa é a grande sacada da mudança. Agora, qualquer pai pode entrar com ação contra o Estado e dizer, quero uma vaga de creche para o meu filho. Por que alguém pode hoje ir no judiciário e pedir para que o judiciário condene o município porque não tem vaga suficiente de creche? Porque a criança é um sujeito de direito. Antes não podia. Antes você não podia bater na porta do Estado de Justiça e falar, Justiça, o Estado Executivo está falhando. Porque na minha cidade não tem posto de saúde, não tem UTI de bebê. Quantos hospitais não tem UTI de bebê e tem ações do judiciário para que condene o município a construir número suficiente de leitos no setor da UTI pediátrica? Esses dias mesmo eu fiz uma ação do Hospital de Vila Nova Cocheirinha que não tem o suficiente número de bebês, de vagas para pediatria para bebês. Por quê? Porque o bebê, como criança, tem direito pleno à saúde. E ele é um sujeito de direito. Na Constituição está dita, e o ECA repete, o ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele repete, a dignidade e todos os direitos da criança e do adolescente tem que ser garantido pela família, pela sociedade e pelo Estado. Também tem essa questão muito interessante que todos nós hoje somos responsáveis por esse direito, por essas garantias do direito. Parece pouco isso, mas isso muda totalmente a situação social do Brasil. Por conta disso, todos os prefeitos recebem verbas da União, que são verbas para ser direcionadas para garantir direitos de crianças e adolescentes. Então, a importância dessa mudança
é que as crianças podem ter direito. Daí você pode pensar assim, bom, então agora resolveu o problema, estamos bem no pedaço, não temos mais problemas, vamos no judiciário, o judiciário manda o prefeito fazer a creche, o judiciário... Não, nós não temos soluções, nós continuamos tendo muitos problemas, nós somos um país muito grande, nós temos uma desigualdade social injusta, grandiosa, nós temos um país que tem 53% da população que é negra, que se diz negra, e que é um país racista, né? Nós temos uma desigualdade social e econômica que fere todos os dias direito de milhares, de milhões de crianças e adolescentes. Nós temos uma matança de jovens negros nas periferias todos os dias, em São Paulo, no Rio, nos grandes centros. Então nós temos muitos problemas. O que nós temos também, e vai ser o foco desta fala, é que essa questão do abandono, que está sempre na história da humanidade, continua nos dias atuais. Então eu vou trazer para vocês aqui a discussão de um direito que é muito importante. O Pedro está aqui porque ele é filho do Tuti, ele tem uma irmã, não é? Ele estuda, ele tem uma família. Toda criança tem direito a ter uma família, a ter uma convivência familiar. Alguns de vocês aqui talvez possam ter vivido algum dia num abrigo, eu não sei. Alguém viveu num abrigo? Não. Não. Se viveu, tudo bem, não tem problema não. Então nós não imaginamos o que é viver num abrigo, né? Ainda que depois da mudança da Constituição e do ECA, não existe mais abrigo, é proibido o abrigo de 400 crianças, 500 crianças. O abrigo hoje tem que reproduzir um lar. Então, como é um abrigo hoje? É uma casa, uma rua qualquer, uma casa normal, com quarto, sala, cozinha, banheiro, quintal, jardim. E as crianças moram em grupos de no máximo 5, 6, num quarto, nos quartos. Como se fosse uma casa, só que com alguns beliches, porque o grupinho tem que caber nessa casa 20 pessoas. Né? Agora, é uma casa que não tem mãe. É uma casa que não tem pai, é uma casa que costuma não ter muito quadro na parede, não costuma ter muito tapete no chão, falta o aconchego. Porque o aconchego existe na unidade amorosa da família. Todo ser humano precisa da proximidade do outro, afetiva e emocional. E essa afetividade, essa rede gostosinha do afeto está na família. Mesmo que a família tenha a cara que tiver. Não é? Porque eu não estou falando da família margarina que aparece na televisão e que também as pessoas sofrem porque não tem aquela família margarina. E geralmente a família margarina é a família loira, perfeita, filhos saudáveis. Hoje tem família de todo quanto é jeito. Tem família que é formada só por irmãos, tem família de 2 mães, tem família de 2 pais, tem família de todo jeito. Tem família de uma mãe, tem família de um pai. Então, eu não estou colocando essa ideia dessa família que às vezes a gente também compra pela propaganda e pela mídia, né? É a família do afeto. Então, uma criança morar 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 12 meses num lugar coletivo. Ela come, ela dorme, ela vê TV, ela vai na escola, mas falta para ela a essência de um sentimento e de um viver que é fundamental para qualquer ser humano, que é essa convivência numa estrutura familiar. Então, esse direito, o direito à convivência familiar, parece simples de falar porque nós temos a nossa família. Nós nunca vivemos nem um minutinho a sensação de que onde eu estou, quem eu sou, quem é meu parente. Tem criança que mora em abrigo que não tem parente nenhum. E quando ele fizer 17 anos, 11 meses e 30 dias, ele fica muito angustiado, porque no dia seguinte ele vai ter que sair daquele lugar, que às vezes foi o único lugar que ele ficou até ali, e tem que ir para a vida. Porque também os estudiosos disseram que aos 18 anos a gente fica maior. Maior do quê? Maior para quê? Né? A gente fica com autonomia. Raro de nós aqui, aos 18 anos, podia sair de casa, pagar seu aluguel, pagar água, pagar luz, comer, dormir, trabalhar, com 18 anos. Mas o cara que mora no abrigo sozinho, ele tem que sair e fazer frente a isso. Então a convivência familiar é um direito muito magnânimo, muito importante e que hoje no Brasil não é dado a 45.528 crianças. O Brasil hoje tem 45.528 crianças que vivem em abrigos pelo Brasil afora. A maioria desses 45 mil está entre o estado de São Paulo, Rio e Minas Gerais. Vocês vão dizer, mas 45 mil não tem família? Não, 60% tem família. E por que elas estão aí se elas têm família? Porque 60% é fruto de uma camada social cuja família não consegue ser a família
que a gente gostaria que fosse minimamente. E não é riqueza, não falo de dinheiro, falo de dignidade. Falo da capacidade dessa família poder estar junta, batalhando, lutando e amando seus filhos. A família sofre um revés social, às vezes, tão grande, uma miséria tão grande, que ela se desfaz. Né? Eu sei que ele é meu pai, eu sei que ele é minha mãe, mas ela está bebendo, ele está no crack, ele roubou, ele morreu, ele foi para a cadeia, e a criança fica solta, e aí o Estado recolhe e abriga. E isso não é para dizer que eles são coitadinhos, eu não estou dizendo que essas 45 mil são coitadinhas, porque são sujeitos de direito. Eu, Estado, quando coloco no abrigo, eu tenho que garantir todos os direitos dela. E tenho que trabalhar, quando eu digo eu, Estado, é eu, Judiciário. Né? Porque as crianças que estão abrigadas estão sob a custódia do Judiciário. Do Judiciário, da Prefeitura, de um hall de gente, né? De uma rede social formada por vários elementos. Então nós temos que garantir essas crianças a dignidade e o direito de voltar para uma família. E como é que eu volto para a família se a família já acabou? Eu tenho que construir um caminho de volta, eu tenho que convidar a sociedade, que compromete-se também, a dizer, vamos partilhar essas crianças, vamos partilhar o nosso amor, vamos dividir o nosso cuidado, vamos adotar essas crianças. Vejam, quando eu estou grávida, já fiquei grávida, algumas de vocês aqui também, eu tive que adotar o meu filho. Você tem 9 meses para adotar o filho, não é para ir para Miami buscar comprar só as roupinhas e o carrinho, é para adotar psiquicamente esse filho, é para desejar ser mãe e pai, os homens também, desse filho. Então, a possibilidade do amor e do afeto não está ligada necessariamente ao movimento da criança dentro da minha barriga, mas sim ao movimento do meu coração e da minha cabeça para eu ter esse filho. Então, a única saída que nós temos é levar essa criança para uma outra família, através de um instituto chamado adoção. E eu vou encerrar minha fala falando um pouquinho da adoção, porque é uma coisa que a gente tem que espalhar, né? A internet hoje cumpre um papel muito bom, mas parece que espalha com mais eficiência coisa ruim, fofoca mentirosa, né? Então vamos espalhar alguma coisa que é muito importante, que é muito verdadeira, que a gente pode pensar nela com liberdade, sem estar fazendo coisa errada. Então a adoção é uma forma de você levar uma criança que não tem mais família para uma família. Porque o que interessa, para mim, é garantir o direito à convivência familiar. Então, se essa criança, seja lá por quais situações, não pôde estar na sua família de origem, ela vai para uma outra família. Essa família, se amar essa criança, ela vai ser sempre original, ela vai ser sempre verdadeira. 45 mil crianças estão nos abrigos, mas não estão todas para adoção, porque muitas delas têm visita da mãe, têm visita do pai, têm vínculo familiar, e muitas voltam. Esse número não é fixo, esse número pode aumentar e diminuir com crianças diferentes. Agora, desses 45 mil, 5.644 têm que ser adotadas. 5 mil crianças não têm família e esperam por essa família. E muitos esperam muitos anos e muitos não encontrarão. Porque uma grande proporção dos 5.600 tem 12, 13, 14, 15, 16 e 17 anos de idade. E é um desafio você adotar amorosamente, afetivamente um adolescente. Sobre os adolescentes recai uma dor muito maior, Pedro, porque ninguém quer um adolescente. Porque adolescente é aquilo que você falou. Todo mundo fala que eu cresci, parece que eu não cresci. Eu digo sim, quero não. Adolescente é um cara difícil, né? Ele está nascendo de novo, né, Pedro? Ele está florescendo, né? Está adolescendo. Então, muitos desses 5 mil são adolescentes e ninguém os quer. E vejam como ninguém os quer. Há no Brasil, cadastrados hoje, dia 14 de novembro de 2014, 32.770 pessoas que querem adotar. Você vai falar, pô, meu, será que 32 mil não tem 5 mil para aquelas lá? Não tem. Não tem, porque desses 5 mil, alguns não serão adotados porque são adolescentes. Então, essa minha fala, aproveitei esse momento muito brilhante, muito bom, gostei muito de ser convidada para vir aqui, é um pouco comercial. Espalhe para os amigos, espalhe para os inimigos, que adotar é uma possibilidade humana, emotiva, de se construir uma família, né? Ou de fazer crescer uma família. E você fala, mas meu, eu não tenho quanto adotar, eu não tenho dinheiro mais, o que eu ganho não dá para meu filho, não dá para mais ninguém. Então você pode apoiar uma criança, você pode apadrinhar uma criança. Mas vai dar trabalho? Posso quantas vezes seu coração mandar, né? Você não tem aquele sobrinho que você gosta muito? Você pode ter um menino que você gosta muito que mora no abrigo. Ele não vai ter que vir morar com você, mas você pode ser responsável, ajudar ele a fazer lição de casa, levar ele no médico. Sabe? Então, a adoção é um processo de amor. Então, numa sociedade como a nossa, que está tão preocupada com PIB, com dinheiro, com falta d'água,
Vamos começar a pensar no ser humano, talvez a gente resgate muitas coisas para nós. Então a questão da adoção é uma questão importantíssima. A gente trabalha muito para a luta de colocar crianças que estão fora de família. É muito fácil colocar o bebê, muito fácil, todo mundo quer bebê. Porque dos 32 mil, a maioria quer o quê? Menina, não sei por que a preferência, Pedro, branca, de 0 a 6 meses. Então as pessoas querem reproduzir uma família margarina, né? E o que nós temos são crianças, na maioria, negras e pardas, e de 3 aninhos, 4 aninhos, 5 aninhos, que são ainda bebê, né? São totalmente disponíveis para o amor. Então, por favor, espalhem essa notícia, viu? Digam que não há perigo de adotar, que é mentira que é demorado, que é mentira que tem fila. Agora, digam para ir para o fórum, porque há uma forma de adotar no Brasil, que ainda é muito conhecida, que é a chamada adoção à brasileira. É um jeito de comprar criança. E o Brasil é um dos países onde há maior tráfico de pessoas, tráfico de bebês, para retirada de órgãos e para a venda de adoção internacional ilegal. Então, fazer adoção é um caminho muito bom, desde que vocês façam via o fórum da sua cidade. Tá bem? Muito obrigada, já passei meu tempo. Aí, aqui foi muito legal hoje, né?